Olá pessoal, eu sou o professor Davi e hoje nós estamos aqui para falar sobre a Idade Média e os primeiros impérios medievais. A Idade Média ela começa em 476, quando a parte ocidental de Roma é tomada, né, pelos germânicos, pelos povos germânicos, e vai até 1453, quando os turcos otomanos eles invadem a cidade de Constantinopla e acaba ali também com o reinado, com o Império Bizantino. Então, a Idade Média, ela compreende essa parte da história. Né? E é muito importante estudar a Idade Média, porque ela tem ligações com o nosso próprio desenvolvimento como país aqui no Brasil. Porque a gente vai entender como é que foram formados os primeiros reinos, e como que esses reinos eles precisaram de novas terras, novos lugares para poder estar retirando aí o seu alimento, a sua própria forma de comércio também. Então, assim, é uma parte da história muito importante. Então, a Idade Média, né, ela começa quando os povos germânicos invadiram o grande Império Romano. Nós ficamos um tempão vendo sobre o Império Romano, como é que ele se formou, como que eles atuavam, e agora a gente vai ver como que os germanos tomaram todas essas terras, criando reinados que vai um pouco já moldando o que a gente conhece pelo nosso mapa mundi atual. Então, assim, houveram grandes mudanças, né? Os povos germânicos, eles habitavam ali o norte da Europa. Então, eles eram caras grandalhões, fortões, e eles montavam muito bem a cavalo. E um dos motivos deles serem fortes, muito mais altos até do que os romanos, era porque eles comiam muita carne, carne de vaca, carne bovina. Né? Inclusive, alguns dos generais germanos, eles sentavam no cavalo e iam comendo um pedaço de carne, né? Iam cortando e comendo. Então, assim, a carne fez toda a diferença para que esses povos começassem a crescer, fosse mais forte do que os romanos. A gente tem que lembrar que os povos romanos, egípcios, os persas, todo esse pessoal aí da Grécia, na antiguidade, eles comiam muito trigo. Então, assim, a carne era muito escassa para eles. Eles comiam carne de cabra, né? Cabrito, ovelha, aves. Então, assim, mas o consumo bovino era muito baixo. Então, os germanos já tinham esse domínio, né, da agricultura, de criar gado, e com isso eles tiveram essa vantagem, né? Eles eram mais fortes, mais altos também do que os romanos. Então esses povos germânicos que a gente chama, né? Eles eram os lombardos, eles eram os visigodos, os vândalos, né? Não é à toa que hoje em dia a gente chama de vândalo, gente que causa destruição, porque eles causavam realmente muita destruição mesmo, por onde passavam. Eles eram completamente violentos e passava como se estivesse passando um trator por cima dos seus inimigos. Era assim que esses povos guerreavam. Então, mesmo às vezes com menos pessoas no seu plantel, eles acabavam dizimando os impérios, os soldados do Império Romano. Então, para eles foram, de certa forma, mais tranquilo, né? Então, assim, eles eram os vândalos, godos, visigodos, anglos, saxões, né? E então eles começaram a ocupar as terras dos romanos e criaram seus próprios impérios ali, né? A Idade Média ela é formada pela Alta Idade Média, né, que ela compreende o século V até o século X. E ali foi onde começou a parte de você ter o feudalismo, né, que a gente vai ver, que muita gente acha chato, e é mesmo, chato pra caramba, mas a gente vai tentar ver isso aí de uma forma mais relax possível, tá bom? Passando um helicóptero aqui, né, tudo bem? E também a Baixa Idade Média. Então, assim, temos a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, que vai do século XI até o século XV, quando acaba, quando a gente vai ver o Renascimento. Então, assim, dentro desses povos germânicos, quem se destacou foram os anglo-saxões, né? Porque eles ocuparam a terra da Britânia, onde hoje é a Inglaterra.
E assim, quando o Império foi foi diminuindo, o Império Romano foi diminuindo, eles tiveram que abandonar a ilha, né? Porque lá na Inglaterra é uma ilha, uma grande ilha gigantesca, mas é uma ilha. Então eles abandonaram os bretões que moravam lá a, a sua própria sorte. É claro que eles tentaram, né, defender suas terras, mas sem o apoio de um grande exército, isso foi quase impossível e eles foram acabando caindo no, no, no domínio dos anglos e saxões. E também tinha os celtas também. Então, assim, os anglo-saxões formaram ali a parte dos ingleses, onde é hoje os ingleses, e os celtas são os escoceses e os irlandeses. Então, assim, a gente tem que entender, a partir daí, como é que foi formando essa grande nação. Então, assim, os primeiros, os que se destacaram mais entre os germanos, foram os anglo-saxões, e na Europa mesmo, de fato, ali na região de Roma, ali, tudo mais, foram os francos, né? Os francos, eles começaram, né, a sua conquista, não à toa que a França tem esse nome, né, porque vem daí, dos francos, e eles começaram a sua conquista com o Clovis, né? O Clovis, ele foi o primeiro rei, e o Clovis, ele era da dinastia Merovingia, por causa do avô dele, que era o Merove. Então, assim, Merovingio. Então, todo mundo que nasceu daquela dinastia era o Merovingio, entenderam? Então, assim, o Clovis, ele conseguiu o apoio dos francos que moravam na parte costeira, né? E também os francos que moravam um pouco mais afastado da costa, porque mesmo eles sendo da mesma etnia, eles eram meio que separados. Então o Clovis, ele conseguiu juntar essas duas partes e conseguiu fazer um grande governo. Só que assim, depois que o Clovis morreu, começou a ter uma briga, né? Porque o seu reinado todo foi fragmentado, né, em vários pedacinhos, e os reis que o sucederam, eles eram chamados eles terceirizaram o serviço deles, falar a verdade, né? Porque assim, tipo, os caras eram meio preguiçosão, né? Tanto é que eles tinham essa alcunha, né? Que eles eram os reis, né? Como é que fala? Reis preguiçosos, né? Eles eram chamados. Então, assim, é claro que isso não dá certo. Quando você manda em alguma coisa, você tem que fazer isso pessoalmente, porque senão acaba, né, se desgarrando das coisas que você quer e não dá certo, né? Então, dentro dessa bagunça toda aí, um cara se destacou, né? Que foi o Carlos, né? O Carlos, que o apelido dele era Martelo, né? O Carlos Martelo, ele era filho do Pepino, o nome do pai dele era Pepino Heristal, né? Depois teve o filho dele, o Pepino Breve, né? Que ele era pequenininho, né? Por isso que ele tinha essa alcunha de O Breve. Mas ele era um cara tinha umas ambições muito grandes, apesar da sua baixa estatura. Então, assim, o Carlos Martelo, ele acabou expulsando os inimigos e conseguiu reunir de novo o reino franco, né? E ele poderia ser o rei, mas acabou deixando para lá. E uma coisa engraçada que ele fez, né? Que os francos, não é engraçado, né? Mas assim, uma coisa interessante que os francos fizeram foi se aliar à Igreja Católica, porque a gente tem que lembrar que nessa época o cristianismo estava crescendo muito rápido e o Papa, ele era o representante de Deus na Terra. Então, sabendo disso, o próprio Pepino Breve foi lá e se aliou com os papas, né, ofereceu ajuda militar para eles, caso precisasse, e acabou ganhando o título do Papa, né? E quem ia contestar? Quem ia contestar o sumo sacerdote? Quem é que queria morrer e ir para o inferno? Então, Pepino, ele fez um grande governo e o seu filho, o Carlos Magno, ainda aumentou ainda mais o reino, né? Só que esse é um assunto para a próxima aula, beleza? Então, por enquanto a gente fica por aqui e até a próxima, gente. Falou!